Olá, bem-vindo ao programa Autorretrato. Ele é deputado estadual, assumiu em 1º de janeiro de 2017, vai atuar nos próximos 2 anos aqui na Casa Legislativa até 15 de março de 2019. O Autorretrato tem o prazer de conversar com Marco Vignoli, deputado pelo PSDB. Muito prazer, deputado, pela presença. Esteja sempre bem-vindo aqui na TV Assembleia. O prazer é meu, é um prazer muito grande conversar com vocês aqui no programa Autorretrato da nossa TV Assembleia. E aproveitar esse programa, deputado, ele é justamente, como o senhor sabe, para que aqueles que já o conhecem aprofundar um pouquinho mais na sua vivência, até antes mesmo da política, porque o pessoal tem bastante curiosidade, né? E quem não conhece tem a oportunidade de conhecer o deputado Marco Vignoli, que tem uma atuação bem grande aí nas redes sociais, né? O senhor gosta sempre de postar aí no Facebook, agora há pouco a gente estava vendo, o senhor participou aqui no plenário, não foi? Sem dúvida. E já posta logo hoje em dia notícia. É rápido. Hoje em dia é rápido. Aliás, a classe política como um todo tem que se adaptar a isso e teve que se adaptar a isso depois dos movimentos aí, mundiais que houveram, impulsionados pela rede social, né? A gente viu aí grandes manifestações que saíram das redes sociais. Então, hoje, o político tem que se comunicar diretamente com as pessoas e a rede social é um canal fabuloso para isso, né? E o senhor falou bem, comunicar, né? Porque comunicar, a gente, quer dizer, você falar e o outro ouvir, né? Porque a gente viu muita polarização nas redes sociais, mas eu acompanhei um pouco do que o senhor posta ali, e o senhor explica ali o que foi feito, o que está sendo feito, e a população tem a oportunidade de dar ali os seus palpites, se comunicar, falar dos problemas da sua região, né? É bem interessante mesmo. Deputado, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua infância, progressivamente aqui da sua família, para a gente poder conhecer um pouquinho mais das suas origens. Sem dúvida. Eu sou filho do ex-deputado Geraldo Vignoli, fui deputado nessa casa de 98 a 2012, depois prefeito de Catanduva, e da Ana Tereza, minha mãe, também é uma pessoa a vida inteira trabalhando, vinculada a causas importantes aqui no nosso estado. Desde muito pequeno acompanho aí a vida política. Para você ter uma ideia, nós temos aqui na frente da Assembleia o Mineiro. O Mineiro vende lanches ali na frente. Eu cheguei a filiar o Mineiro quando jovem no nosso partido. É verdade, o Mineiro, quem não conhece, aqui na Assembleia Legislativa, que fica em frente ao Parque Ibirapuera, há muitos anos vende o seu lanchinho aqui, e aí o senhor foi lá conversar com ele, fez a seu trabalho. Filiamos o Mineiro. Legal. Mas desde muito jovem, acompanhando as questões políticas como um todo, quando ingressei na faculdade, eu fui para a PUC já naquela expectativa de conhecer o movimento estudantil da PUC, que era histórico. Logo que entrei na faculdade, já ingressei no movimento estudantil do Leão 13, o centro acadêmico nosso lá da PUC. A gente vai falar disso já, mas eu preciso manter um pouquinho a sequência aqui para não me perder. Olha só, o filho sempre se espelha no pai, né? Se eu tinha no seu pai, assim, uma vontade de seguir um pouco dos passos dele, como é que era essa conversa dentro de casa, sua mãe, uma família política, né, que conversava sobre política? Sem dúvida. Bom, eu sou empresário, trabalhei bastante tempo ligado às empresas, tanto na área de comunicação, de eventos, de agronegócio, né? Então, eu peguei um pouquinho de bagagem antes de vir. Mas desde pequeno, eu não digo seguir os passos do pai, mas pegar gosto pela coisa. A política, ela quando bem feita, ela é linda, ela é uma coisa fundamental e em todas as camadas da sociedade, em todas as áreas, é feita política nesse trato com as pessoas. Então, eu sempre gostei disso, né? Sempre, desde muito pequeno, acompanhando e gostando aí do trato político. E o senhor nasceu em São Paulo, na capital paulista, mas também frequentava o interior. Conta pra gente, o senhor me falava que também convivia em Itápolis, que é perto de Catanduva. Como é que é isso? Desde muito pequeno, meu pai como deputado, presidente de estatal, então a vida... dia de semana aqui em São Paulo, fim de semana no interior, sempre acompanhando nas cidades da região, Catanduva, Itápolis, Taquaritinga, Ibitinga. Chegou a viajar com seu pai por aí, por estado afora? Sim, viajei muito em campanhas. Desde os 13 anos de idade eu já participo aí de campanhas políticas. E eu participei de uma viagem aqui uma vez, os deputados aqui da casa foram para a Rússia. E foi eu, me lembro na época o deputado Edson Aparecido, Walter Feldman, Milton Flávio. Então, fomos para a Rússia, uma viagem em que lá eu tomei gosto, cada vez mais aí pela política. Interessante. Agora, ensino médio, ensino fundamental feitos em Catanduva ou não?
Feitos em São Paulo. Ah, feitos em São Paulo. Eu estudei no Mackenzie aqui em São Paulo, depois eu fui estudar nos Estados Unidos, fiquei um período lá em New Jersey, onde eu pude me aprofundar em vários temas e também no idioma, no inglês. Voltei de lá e daí eu ingressei na PUC. Daí na PUC comecei essa militância política. Por que administração? A administração de empresas, eu entendo que é fundamental te dar uma amplitude boa para quem quer gerir um negócio. Então, eu trabalhava ligado ao agronegócio, ligado à área da comunicação, isso foi muito importante, né? Eu abri a primeira filial de um importante grupo de comunicação na minha cidade, deu certo, depois abri a segunda, uma rádio, né, importante do nosso interior, também ligado ao agronegócio. Então, eu trabalhei muito esse lado empresarial também, antes de me candidatar a deputado. O lado empresarial, o deputado, sempre tem o ímpeto e consegue realizar. Já o lado político nem sempre tem a mesma velocidade. A gente sabe que é mais burocrático, exige mais negociações. Dá para utilizar a experiência de um no outro, ou seja, do empreendedor, do empresário na política, na negociação? Porque o empresário tem esse ímpeto de realizar, Sem né? dúvida, sem dúvida. Eu acho que a mescla é boa. A gente está vendo aí o João Dória, esse sucesso que está tendo, né? Um pouco por um ânimo novo na política, um pouco mesmo por querer quebrar um pouquinho essas regras tradicionais, os caminhos que estão postos, que muitas vezes estão aí para ser quebrados mesmo, né? Então, acho que o ímpeto empresarial, a tentar desburocratizar, colocar velocidade nas coisas, isso é um pouquinho da política moderna, e eu acho que a visão de que o Estado ele tem que produzir mais, tem que dar mais... Ter serviços mais bem avaliados, mais bem feitos para a população. Hoje o Estado é um provedor de serviços e esse lado empresarial coloca aí técnicas de gestão na administração pública, que são fundamentais. E o senhor vem de uma cidade que, olha só, eu fiz uma breve pesquisa, Catanduva ocupou o 14º lugar do país no ranking do Ministério do Trabalho em 2010 com vagas de emprego, né, geração de mais de 900 vagas de emprego na época. Catanduva possui 4 distritos industriais com 340 indústrias, né? Ou seja, é um município pujante e que também tem um outro dado aqui interessante, que está entre os municípios com o menor tempo de resposta para a abertura de empresas, né? Sem dúvida. Isso, ou seja, é um município muito dinâmico, né? Eu acho que até a sua história política participou disso, né? Sem dúvida. Catanduva tem uma característica um pouco diferente de muitos municípios do interior. Ele tem uma área rural muito pequena. Ele é um município focado em serviços, focado no seu comércio, focado em indústria, né? Então, é um município que se modernizou nos últimos anos, né? Catanduva, através do Via Rápida, Emprego, tem essa velocidade para abertura de empresas. Foi lá instalado um poupa-tempo também na gestão do então prefeito Geraldo Vignoli. Catanduva hoje é a 4ª melhor cidade no município Verde Azul, que é um ranking fundamental para medir a sustentabilidade das cidades, né? As empresas que buscam o ISO 9000 se preocupam muito com isso, é fundamental para elas, né? Então, ele tirou lá da posição próxima ao número 200 e colocou em 4º melhor. Ano retrasado 5º, ano passado em 4º. E vários índices importantes na geração de emprego. São grandes conquistas, né? Porque eu viajei um tempo trabalhando para a Secretaria da Habitação no estado de São Paulo e a gente passava em cidades que o pessoal falava, olha, aqui se não fosse esse posto aqui na beira da rodovia, ou às vezes até um presídio, o pessoal não teria emprego, né? Catanduva, a gente sabe que, pelo menos nesse aspecto, o parque empresarial ali é bem grande, bem promissor. Sem dúvida. A região como um todo acabou sofrendo um pouquinho quando as usinas começaram a ter uma certa dificuldade econômica e perdeu um pouquinho de emprego nesse período. Mas é uma situação que está... Usina sucroalcooleira, né? Isso, é uma região muito forte. Grande também. É uma região muito forte nessa área, né? Mas, comparado às outras do estado, é uma região que ainda tem aí preservado bons índices de emprego. É claro que a gente sempre tenta melhorar, né? Conseguimos instalar uma fábrica de suco de laranja com recursos vindos do governo do estado, do Banco Desenvolve São Paulo, mais de 20 milhões investidos. Fizemos lá um novo distrito industrial que há muitos anos não tinha, regularizamos um antigo, levando esgoto. Estão vindo empresas como a própria Volvo, instalando seu parque lá em Catanduva. Então, acredito que avançou nos últimos anos essa área de emprego, mas sempre é melhor a busca por melhores empregos também, né?
Bom, falamos aqui um pouco da sua atuação empresarial, mas o senhor teve aqui na área política 67.570 votos, né? Uma votação bastante expressiva que, claro que o senhor sucedeu aqui, está sucedendo deputado Orlando Morando, agora dentro dessa legislatura, até março de 2019, né, que nós citamos. Ou seja, tem 2 anos aí para bastante trabalho. Quem não sabe, o deputado Orlando Morando assumiu, na mesma data que o senhor assumiu aqui, 1º de janeiro, ele assumiu a prefeitura de São Bernardo do Campo. Ele chegou a passar alguma coisa para o senhor? Vocês conversam? Porque é um deputado muito atuante. Nós conversamos, o Orlando é um grande amigo, tive lá esses dias lá na prefeitura, feliz de ver ele lá no Palácio, lá em São Bernardo, atuante, o Orlando. Então, conversamos bastante, trocamos várias ideias sobre comissões que ele compunha, projetos que eu posso tocar dele, enfim, estamos todos em sintonia. E também o deputado Luiz Fernando, de Jundiaí, se elegeu prefeito lá e que também deixou aí a Assembleia para a gente assumir como suplente e agora titular. Tem muito trabalho, né? Tem alguma área assim que o senhor já tem vislumbra, assim? Porque o senhor vem muito da área social, né? Que eu venho falar um pouco, né? O senhor quer atuar um pouco nessa área aqui na Assembleia? Sem dúvida, a atuação na área social é fundamental. Nós estamos no estado mais rico do país, mas também com uma grande desigualdade ainda, né? A gente tem ainda grandes áreas do estado em que a desigualdade social ainda é muito grande. E para isso, há uns anos atrás, foi instituído o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Cada vez mais a gente tem que impulsionar isso. Hoje, a política social é feita de forma muito séria. Aquela questão de ensinar a pescar, como dizem, não só dar o peixe. E aqui o governador Geraldo faz isso muito bem. Então, impulsionar esse tipo de política, trabalhar ligado às causas sociais, vai ser um mote importante aí do meu mandato. Mas também, como homem do interior, não posso deixar de lado a agricultura, as tradições nossas. A gente vinha falando aqui um pouquinho da questão do rodeio, que nós temos uma atuação importante. Tem um leque amplo aí de atuação. Tem. O rodeio cresceu muito no estado de São Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar lá, porque o senhor representa dentro do rodeio, sou deputado. Sou representante do rodeio aqui no estado de São Paulo. Representante do rodeio no estado de São Paulo. Então, quem quiser cobrar alguma coisa do rodeio, já sabe de quem cobrar. É o deputado Marco Vignoli, que tem uma atuação muito interessante nesta região. Deputado, eu quero voltar um pouquinho ali para falar dessa participação, para a gente manter aí o fio da meada, no movimento estudantil. Como é que é a sua vinda? Então, o senhor resolve estudar administração de empresas e aí já no primeiro ano já ingressou dentro foi o diretório acadêmico? Logo no primeiro ano já comecei a participar Era um sonho, né, que o senhor tinha? Sempre gostei. Comecei a participar e daí no segundo ano de forma mais ativa, participei do centro acadêmico, das questões todas da universidade. Lá na PUC não tem um diretório central de estudantes há muitos anos. Então, os centros acadêmicos são cada um dentro dos seus cursos, né? Mas tem uma atuação muito importante o movimento estudantil na PUC, é um dos mais ricos aí do estado, né? Uma diversidade, uma pluralidade de forças que você leva para a vida, do diálogo, deputado, muita gente aproveita para ser um pouquinho didático, muita gente não sabe como é que é esse movimento. Ele resolve questões internas da faculdade e tem uma atuação política que vai além dos muros da faculdade? Como é que acontece? Sem dúvida. O movimento estudantil, além de cuidar das questões do estudante, né, de lutas para melhora no ensino, de lutas para mais direitos para os estudantes, ele também cuida de questões que são, ali nós estamos, pessoas na sua formação mais importante da vida acadêmica, então são cabeças pensantes que atuam desde política nacional, a política mundial, a extensão universitária. Então você tem toda uma atuação no movimento estudantil que é um grande formador de quadros, né? Nosso governador José Serra, ex-governador, saiu do movimento estudantil, também foi da UE, nosso senador Aloysio Nunes, enfim, um grande número de líderes hoje do país são oriundos do movimento estudantil. Mas parece que quando, por exemplo, não diria nos primórdios, mas uma atuação importante dos movimentos estudantis foi contra a ditadura, né? Quando se tem uma causa grande para se lutar, parece que é mais fortalecido. Você acha que o movimento deu uma esfriada ou não? Eu acho que naquela época o país ele era menor, né? E naquela época a União Nacional dos Estudantes, pra você ter uma ideia, ela sentava na mesa com o João Goulart, o Serra tem isso no livro dele, de que eles sentavam para tomar as decisões do país naquele momento, né? E era um movimento, para você ter uma ideia, a gente tinha
1% de estudantes universitários no país, da população, era muito menor, né? Hoje a gente tem um número de universitários muito maior, né? Muito aquém do que deve ser, mas o movimento estudantil hoje ele é muito mais plural, ele tem uma dinâmica diferente, não que tenha se enfraquecido, né? Você tem hoje vários grupos, várias forças, e eu acredito que o movimento estudantil ainda é protagonista no Brasil, né? E no mundo todo. E professor, acho que foi bom porque eu acho que um pouco desse trabalho que o senhor tem nas redes sociais, de ser ágil, como a gente comentou agora há pouco, já fala, já faz um resumo do que foi falado, o pessoal já comenta, é bom porque o senhor acha que o jovem ele pode ter essa interatividade maior hoje com as redes sociais? Se quiser participar, pode participar? Porque a gente viu que com a abertura os movimentos que a gente viu aí em nível nacional, houve muita polarização. Você acha que a gente consegue agora fazer um debate maior pelas redes sociais, pela internet, aqui pela TV Assembleia também, passando daquele processo que as pessoas, todo mundo tinha voz, né? E pôde, só que assim, aquela voz mínima de diálogo, né? Você acha que a gente pode avançar agora para um diálogo mais atuante junto com a juventude? O senhor que atuou tanto nesse ramo da juventude? Sem dúvida. Eu acho que essa interação, esse complemento de uma forma de comunicação com a outra, a TV, com o rádio, com as redes sociais, isso tudo gera mais informação para as pessoas. As pessoas mais informadas acompanhando aí no dia a dia os seus parlamentares, os seus representantes. A política, ela não é feita só por aqueles que têm mandato, ela é feita pela população como um todo, né? Então, esse empoderamento que foi dado para as pessoas com as redes sociais é fundamental para uma democracia moderna. O país está crescendo muito com isso, né? A gente vê movimentos que antes eles eram chamados somente por sindicatos ou a sociedade civil organizada, hoje não, hoje ele se organiza de forma muito mais fácil. Quando tem uma causa importante, ele quase que se organiza sozinho, né? As pessoas pela rede social ganharam outras formas de organização que mudaram a democracia como um todo. Muito bem. Deputado, o senhor foi coordenador nacional de empreendedorismo juvenil no Ministério do Trabalho e Emprego. Fala um pouquinho dessa atuação. Empreendedorismo juvenil? Empreendedorismo juvenil é uma grande saída para o país, né? As pessoas, o jovem quer empreender, o jovem quer fazer o seu próprio negócio, o jovem tem vontade de fazer crescer a sua empresa, né? Então eu coordenei em Brasília na época esse programa que era de empreendedorismo juvenil. A gente aprovava projetos para jovens de 16 a 24 anos em vulnerabilidade social, aquele que ganhava até 2 salários mínimos na renda familiar. Então, foram feitos vários projetos, hoje as chamadas startups, né? Naquela época ainda não tinha esse conceito, né? Mas era isso, a gente impulsionou no país vários desses empreendedores, né? Tem até empreendedores sociais, empreendedores de tecnologia. Porque, inclusive, é uma cultura diferente, né, deputado? Porque, assim, às vezes, quem vem de uma iniciativa privada convencional não se adapta a uma startup, né? Sem dúvida. E nem quem está fundando a startup não consegue se adaptar a esse funcionário que vem do mercado. Aí vocês faziam um tipo de adaptação, cursos, para que as pessoas... Sem dúvida, a gente dava noção daquilo que a pessoa... ele vai abrir uma startup na área de tecnologia. Então, a gente ensinava para ele, vai ter aula de computação, disso, daquilo, mas também do negócio. Você precisa, no final, ter um fluxo de caixa, um balanço, você vai ter que, na área jurídica, cuidar disso. Poxa, o seu planejamento não fecha a conta, então vamos reduzir o investimento. Então, são as duas áreas, né? Parecido com o que o Sebrae faz hoje. É muito interessante. Eu tive a oportunidade de participar também no Sebrae, de alguns cursos nessa área, e é um pouco do futuro, né, deputado? Porque a internet, ela tem pulverizado aí as oportunidades, é lógico que precisa de conhecimento, né? E aí o Estado pode agir na área da educação, né? Mas nessa área do empreendedorismo, cada um vai poder ter a sua iniciativa mais facilmente por meio da internet. Eu acho que é um pouco do que o senhor trabalhou lá, né? Sem dúvida. A gente viu aí as garagens lá no Vale do Silício, onde jovens montam empresas na sua garagem e depois de alguns anos são as maiores empresas do mundo, né? O Google, enfim, a Apple e tantas outras aí que servem de exemplo para a gente. Eu tive no Sebrae na semana passada conversando com o Bruno Caetano e a gente pretende em breve apresentar aí um modelo de lei de regulamentação da MEI, do pequeno empreendedor, né? O empreendedor individual. E eu acho que o Brasil vai se modernizar muito porque tem uma vocação empreendedora. O jovem tem e o Brasil tem como um todo, né? Às vezes, é verdade, às vezes o jovem não sabe que tem, por exemplo, cursos gratuitos na Petrobras, né?
cursos de grandes empresas de computação que no Brasil dão cursos gratuitos para a juventude. Às vezes, só a informação já vai ajudar muito esses jovens que têm dificuldade de arrumar um emprego, né? Sem dúvida, sem dúvida. A informação é fundamental. E naquele período, foi um período muito rico da minha vida. Eu participei também do Conselho Nacional de Juventude, o grande conselho aí da juventude do país. Fui um dos que montaram o programa ProJovem, que é de qualificação profissional também. Coordenei lá o Departamento de Políticas de Trabalho para a Juventude, que também me deu uma amplitude boa nessa área de emprego, qualificação, intermediação de mão de obra, focada no jovem. E o senhor que, então, trabalhou tanto tempo nessa área, deputado, o que é a grande demanda nessa área? É educacional ou é educação e social ao mesmo tempo? Porque nós somos um país pujante, um país que tem muitos jovens, mas a gente sabe que, de repente, não vai muito longe, 2040, 2050, a população vai começar a se estabilizar. E essa grande juventude, essa grande mão de obra que a gente vai ter, daqui a umas décadas a gente não vai ter mais, né? É um momento que a gente precisa aproveitar. Estamos um pouco atrasados nessas políticas de educação e sociais para aproveitar essa juventude? Sem dúvida. Semana passada o Senado aprovou a nova reforma do ensino, né? Eu acho que um grande avanço, focando no ensino técnico, que é o que mais emprega, né? O jovem vai poder escolher ali que caminho ele vai seguir, vai ter um plus aí na área de educação em tempo integral. A política de emprego, ela não tem muito segredo, na realidade. É intermediação de mão de obra, para fazer com que as empresas que têm vagas e os jovens que procuram a vaga se encontrem. Microcrédito e crédito para a pessoa que precisa do crédito para implementar seu negócio consiga fazer isso, e qualificação profissional, é o chamado tripé aí do emprego, né? Então, no Brasil, essas três vertentes precisam melhorar e muito para a gente poder atingir melhores níveis de emprego. A gente está hoje com 12,3 milhões de desempregados no país, a expectativa é chegar até 18, né? No Fórum Mundial de Davos foi falado que 1 a cada 3 demitidos no mundo inteiro esse ano é brasileiro. Então nós temos ainda um lapso muito grande de desemprego no país, que sem dúvida o empreendedorismo é uma das saídas para esse problema. Então você que atua, é militante nessa área, e tanto o setor público quanto o privado, pode procurar aqui o deputado, porque ele tem uma atuação muito voltada para os jovens, voltada para o empreendedorismo, e também foi diretor de políticas de trabalho e emprego, o senhor citou agora, né? Agora, o senhor assumiu também, presidiu o Fundo Social de Solidariedade do município de Catanduva, né? Fala um pouquinho dessa atuação, porque é importante. Catanduva, ao mesmo tempo que a gente citou que é uma cidade próspera, com muitas empresas, tem, como toda cidade grande, problemas sociais sem dúvida, importantes, né? Sem dúvida. Tem uma desigualdade social ainda, combatemos isso, e eu, como presidente do fundo, na época, atuei muito próximo à dona Lu Alckmin, que é uma pessoa fantástica, que tem um trabalho... o braço do Fundo Social do Estado de São Paulo chega em periferia, em espaços em que nenhum outro braço do poder público consegue chegar. Então você vê aí a atuação da Lu Alckmin, da sua equipe, muito forte nessas periferias, nos grandes centros e no interior como um todo. É difícil sair numa cidade em que não tem um projeto ligado ao Fundo Social do Estado. Então, eu estava lendo que o senhor, foram pelo menos 10 convênios, entre eles a Casa de Apoio à Criança com Câncer. Exatamente. Essa foi em que cidade? As pessoas, nós temos um hospital do câncer muito forte em Barretos, sua cidade. E os municípios da região, as pessoas vão todo dia para lá. Então, muitas vezes não têm o que comer, não têm onde ficar. Nós fizemos uma casa de apoio para essas pessoas. As pessoas saem de Catanduva, vão até lá, fazem seu tratamento, sua quimioterapia, sua radioterapia, e tem uma casa lá para ficar. Um apoio para ficar ali, porque às vezes é o filho que está, é o pai, é o irmão, e as pessoas... E é distante, né? É distante, e isso tem gente do Brasil inteiro que vai lá. A região como um todo tem essas casas de apoio. Em Catanduva não tinha, a gente implementou, foi um grande projeto. Eu pude contar com a ajuda de bons parceiros para isso. Não tem custo para a prefeitura a casa. Hoje é uma entidade social que toca esse projeto lá. Continuou a manter essa casa, e nós estamos trabalhando para ter o Hospital do Câncer de Catanduva. Daí sim não vai precisar mais dar assistência lá. Mas também fiz várias parcerias com a Dona Lu, Escola de Construção Civil, Escola de Moda, Escola de Beleza, Padaria Artesanal, Horta Educativa. Eu tenho um leque aí de projetos interessantes. Achei interessante que de vários nomes que o senhor citou, acho que 3 ou 4 são escola, né? Escola é muito importante. Inclusive, escola na área rural, né? Nós temos, além do Senai, tem o Senar, né? Senar. Que é o Centro Nacional voltado à área rural, né? Bom, deputado, nosso programa está chegando ao fim, mas eu não posso deixar de falar um pouco dessa sua atuação nas redes sociais. O senhor hoje, por exemplo, já aqui no plenário, o senhor
falou um pouquinho sobre os convênios para 25 municípios da região de Araraquara com desenvolvimento social. Fala um pouquinho desses convênios aí, dessa atuação aí nessa região. A gente assinou na sexta-feira, participei da assinatura, são 26 municípios da região, na outra semana tivemos em São José do Rio Preto, na outra semana em Barretos, então o Estado, ele passa recursos aí do fundo a fundo e do projeto Viva Leite, que eu coordenava, então mesmo com essa crise, o Estado conseguiu garantir os investimentos na área social que são tão fundamentais para os municípios poderem dar conta, principalmente dos mais pobres, que é o principal papel do Estado, ao meu ver. E você que quer acompanhar o seu deputado, aqui no caso do deputado Marco Vignoli, olha, pode ir no Facebook dele, eu fui lá um pouquinho para passear um pouquinho pelas redes sociais e vou citar mais alguma coisa aqui do que ele falou. Olha, trevo é Fafica, é isso? Trevo da Fafica. Cobrei há pouco o Departamento de Estradas e Rodagens, né, através do seu diretor regional, sobre a obra do trevo, né? Como é que é mais essa atuação ali sua na região? A gente cobra, a gente acompanha todas as questões dos municípios, né? É fundamental que a região tenha um deputado próximo para poder dar conta dessas demandas. Essa específica é um trevo da Fafica, que na época até hoje o senador Aloysio Nunes, junto com o governador José Serra, liberou e essa obra ela vem sendo tocada, deve ser entregue em abril. Então, uma expectativa grande da cidade, um acesso para a faculdade que tem municipal, que vai ser entregue a obra em breve aí para o nosso governador Geraldo Alckmin. Agora, deputado, eu sei que o senhor viaja muito ali a região. Qual é a cobrança que o senhor tem muito da região? Porque a gente sabe que os deputados sempre são cobrados pelas emendas, né? Ou vai vir aqui algum recurso para a nossa região. Eu acredito que seja pedidos das mais variadas ordens. Mas são o quê? Na área da saúde, hospitais? Eu vi que o senhor falou um pouco do Hospital de Bauru, né? Quais são as demandas ali da região que o senhor pretende pleitear aqui junto ao parlamento também? Olha, cada cidade tem a sua dinâmica, né? Nós temos aí uma região, ela compreende 19 municípios próximos a Catanduva, essa é a região mais próxima ali, que dá uma população de Florianópolis, para você ter uma ideia, né? Então ali, cada cidade tem a sua dinâmica, mas nós temos uma demanda muito forte na área da saúde, a gente sabe aí que a saúde tem prioridade na vida das pessoas, também a gente tem as vicinais da região precisando aí de um cuidado maior. Então a gente acompanha cada uma das cidades com a sua demanda. É um acompanhamento muito próximo. Pra você ter uma ideia, eu estou todo fim de semana, de sexta, sábado, domingo, segunda-feira, até rodando os municípios da região, participando dos eventos que tem, para conversar com a população e saber mais dessas demandas e poder entregar mais coisas. Cada cidade tem sua dinâmica, mas em termos gerais, saúde é uma grande demanda. Hoje, com a chuva que está tendo bastante, tem uma grande demanda por recapeamento na maioria das cidades da região. O pessoal quer tapar os buracos, precisa do recape nas ruas. E também essas políticas sociais, que, ao meu ver, são prioridades para todo mundo. E aqui na Assembleia Legislativa, com as comissões, as frentes parlamentares, o senhor já tem alguma direção das áreas que o senhor pretende? Tenho sim. Eu vou atuar na comissão do social, ligado a direitos humanos, né? Também faço parte de algumas frentes parlamentares, como a frente da questão do trem. Ingressei com o deputado João Caramês, nós temos lá na região uma linha do trem que cruza nossas cidades. Então, o senhor foi até numa audiência pública estive, sim, recentemente, da NTT, né, para fazer uma reivindicação. Exatamente, né? Exatamente. Nós queremos tirar o trilho do trem do centro de Catanduva. Ele acaba travancando um pouco o desenvolvimento da cidade. O que já foi o desenvolvimento antigamente, hoje uma linha de trem pode acabar, divide muitas vezes a cidade. Exatamente, são né? chamados conflitos urbanos, né? E a gente precisa de uma maior relação entre a linha do trem e a cidade também. Hoje se torna uma coisa muito distante, né? Então, e isso envolve mais de um município, né? Envolve a região como um todo. Então agora, como deputado, eu acho que o senhor é a pessoa, com certeza, o parlamentar certo para brigar ali pelas questões da sua região. Obrigado. É verdade? Obrigado. Deputado, eu agradeço muito a sua presença. Fique à vontade para suas considerações finais. Eu sei que hoje o dia do senhor já foi bastante corrido, né? E acho que vai continuar indo. Aliás, uma pergunta final. O senhor hoje mora na capital ou não? Moro na capital, em Catanduva. Né? De dia de semana aqui e de quinta, sexta, sábado, domingo em Catanduva. Para se transportar de lá para cá, quanto tempo? São 3h30, 4 horas. Eu venho de carro ou de ônibus. Eu venho muito de ônibus também. Vem de ônibus também? Venho, aproveitar um pouco, rapaz. É uma viagem tranquila e também economiza um pouquinho aí do recurso do horário público.
Muito bem. Muito obrigado, deputado. Muito prazer em recebê-lo. Obrigado. Esteja sempre à vontade aqui na TV Assembleia Legislativa. O senhor é muito atuante, com certeza vai trazer muitos projetos para a gente debater aqui. Agradeço a vocês e agradeço a todos os telespectadores que assistem a gente. Muito obrigado. O Autorretrato fica por aqui. Hoje conversando com Marco Vignoli, do PSDB, que assume aqui a cadeira no lugar do deputado Orlando Morando, também do mesmo partido, aí até 2018. Até a próxima edição.